As dores de cabeça atrapalham seu dia? O novo Bis Extra Black tem alívio imediato. Você ainda nem provou o Bis Extra Black e já tá vendo ele onde não tem. Novo Bis Extra Black. Descontrole extra. Sabor intenso. Central, verificar pressão nos pneus. Pneus calibrados. Central, verificar nível de combustível. Combustível em 100%. A tecnologia chegou em lugares que nem imaginava. Jeep Renegade com Adventure Intelligence. É off-road, é online, é Jeep. Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. E no programa de hoje nós vamos falar da pressão alta e os riscos para a nossa saúde. Também vamos falar de financiamento imobiliário, mas calma, não vamos falar dos riscos. Vamos dar boas notícias para vocês. Os juros está baixando segundo a Caixa Econômica Federal. Mas será que isso é verdade? Será que não tem nenhuma armadilha atrás disso? Nós precisamos nos informar, porque muita gente quer o quê? Realizar o sonho da casa própria. E esquece que podem conviver com essa dívida por longos anos. É muito importante nós buscarmos informação também nesse sentido. Claro que estamos aqui para oferecer para vocês sempre boas notícias, aliadas a informação de qualidade. Quer saber mais? É muito simples. Permanece com a gente aqui, daqui a 30 segundos nós voltamos. A vida é feita de muitos primeiros passos. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Para chegar à faculdade com quase 60 anos, eu plantei muito cambuci. Sabe como eu arrumei emprego para mais de 1000 pessoas? Largando o meu. Você sabe que eu não jogo pra perder, né? Dei tchau pras quadras e oi pras telas. Vem conhecer as verdadeiras donas dessas histórias nas redes de Ipanema. Vem ser livre dos pés à cabeça. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de um assunto muito sério e que a maioria das pessoas tem muito pouca informação a respeito. Vamos falar de pressão alta, vamos falar dos riscos e principalmente de como podemos evitar todos os males que podem vir através da pressão alta. Hoje nós vamos conversar com o especialista médico cardiologista do Hospital Albert Sabin de São Paulo, Dr. Ausônios Salzucchi. Seja bem-vindo, doutor, ao programa Mega Profissionais. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Tancredo. Obrigado pelo convite e espero eu poder contribuir com o nosso telespectador para tirar as dúvidas sobre hipertensão, que, como você bem falou, é um assunto importantíssimo que nós temos que cuidar de sim.
Quando eu vi o sobrenome Salzuki, eu pensei que era de alguma origem oriental. Quando eu vi primeiro o nome Ausônios, eu pensei, deve ser algum grego, né? Ou então a origem deve ser grega. Mas o senhor é brasileiro e eu acho que a origem não tem nada a ver com um dos dois, né? Pelo menos as características físicas não me trazem essa lembrança. Não. Eu sou cearense como dizem, sou cearense de sangue e paulista de coração agora. Olha aí. E eu costumo falar que eu sou um carioca que nasceu em BH e mora em Goiás. Então eu tenho 3 nacionalidades diferentes, né? Estamos mais ou menos por aí. Conheço. E eu conheço eu conheço a sua terra atual, gosto muito e pretendo voltar se Deus quiser. Olha aí, nós estamos num calor inimaginável aqui em Goiás. E falar em calor, doutor, muitas pessoas associam o calor à pressão alta. Tem alguma ligação? Na verdade, o que a gente precisa entender? Primeiro, o que é hipertensão? O que é pressão alta? Pressão alta é a elevação sustentada e mantida de uma pressão arterial média acima, mais ou menos, de 12/8. Isso, existe algumas faixas que a gente tem que entender, mas isso é mais visto em consultório. Mas quando você tem uma média pressórica que se destaca, que se mantém acima de 12/8, você pode ou deve ter o diagnóstico de hipertensão. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a hipertensão tem uma causa multifatorial. Dificilmente a gente consegue imputar um ponto específico para a hipertensão, salvo quando você tem a chamada hipertensão secundária. Isso, novamente, eu volto a enfatizar. É visto em consultório. Você faz uma consulta com um especialista, ele vai procurar as causas tratáveis de hipertensão, que às vezes é uma doença renal, às vezes é uma doença metabólica, uma doença endocrinológica. Aí você trata, você pode reverter ou até curar a hipertensão. Mas, na grande maioria das vezes, a hipertensão é aquela familiar. Ou seja, o pai é hipertenso, a mãe é hipertensa, a partir dos 25, 30, 40 anos, ele começa a elevar a pressão média e a gente dá o diagnóstico de hipertensão, que é a chamada hipertensão arterial sistêmica familiar, né? Mais conhecida, ou comum. A pressão alta comum das pessoas, né? É essencial, mas a hipertensão é essencial. O que me chamou a atenção na sua fala agora foi só falar de tratamento dos rins. O que tem a ver os rins com pressão alta? Não é o coração que tem a ver com pressão alta? Olha que pergunta excelente. Por quê? Porque é o mesmo questionamento que alguns pacientes me fazem quando eu dou o diagnóstico de hipertensão. Às vezes é chamada hipertensão renovascular. Eu já estou entrando numa divisão que o paciente precisa entender e o teu telespectador que está nos ouvindo precisa entender. A grande maioria dos casos de hipertensão é hipertensão essencial idiopática, multifatorial, através do envelhecimento, do tipo de alimentação, da ausência da atividade física, associada a hábitos alimentares errados e obesidade, estresse, ansiedade, uso de determinadas medicações, o uso de determinadas substâncias, sendo elas lícitas ou ilícitas. São várias causas que podem trazer hipertensão, desencadear a hipertensão. Do outro lado, são aquelas causas tratáveis, é chamada hipertensão secundária, ou seja, ela é em consequência de algum dano. Quando você tem problema renal, por exemplo, o rim diminui a sua taxa de filtração ou está de alguma forma liberando algum tipo de hormônio, porque o rim, ele não só filtra, ele também libera hormônio. E ele está com alteração da sua, digamos que posso dizer, da sua capacidade de filtrar ou da sua modulação renovascular, porque reno do rim vascular dos vasos liberam substâncias que aumentam a contração dos vasos e a vasoconstricção, o estreitamento, porque você imagina um conceito básico da física. Pressão é a área, né, sobre o volume. Se você diminui a área e mantém o mesmo volume, você aumenta a pressão. Sal, por exemplo. Sal, se você for no supermercado, você pega no pacote de sal. O sal é molhado, não é úmido, porque ele é hidrofílico, ele chama água. Se você come mais sal, você, além de alterar a capacidade de filtração e alterar o funcionamento do rim, você carrega para dentro do vaso mais água. Quanto mais volume, mais pressão. Então, isso tudo tem que ser observado. Novamente, volto a dizer, você consegue dar esse diagnóstico passando em uma consulta
tendo a orientação do médico especialista. Claro, claro. Agora, uma dúvida agora que me surgiu com a sua explicação. O que eu entendia era o quê? Que a pressão alta, na verdade, era o sangue correndo rápido demais no organismo, alguma coisa assim. Pelo que eu estou entendendo, não é por aí, né? Não é tão somente por isso. Pode ser por isso também. Por quê? Porque a pressão do sangue, ela é gerada, você imagina o coração como uma bomba, e o coração de fato é uma bomba. Ele faz a movimentação e o sangue fica circulando. Se você abre uma torneira do seu jardim, você pega a mangueira, abre devagarzinho a mangueira, a água sai um pouco mais fraca. Se você abrir mais, ou seja, aumentar o volume, a velocidade da mangueira, a pressão na ponta da mangueira fica mais alta. Isso também pode ser aplicado ao preceito orgânico. Porém, o organismo da gente tem alguns mecanismos de adaptação. Quando você, às vezes, aumenta a frequência, ele dá uma vasodilatação. Ele abre os vasos periféricos para acomodar aquele volume do sangue. Por isso que, durante uma atividade física, você está fazendo uma esteira, você está correndo, se você aferir a pressão, é normal que o paciente, durante a atividade física, tenha pressão 16/8, 16/10. Por quê? Porque é uma adaptação fisiológica normal e esperada durante a atividade física. O que não é normal é, depois da atividade física, a pressão permanecer alta. Então, o normal é subir a pressão, estabilizar e cair a adaptação, cair para a normalidade após a atividade física. E durante a atividade física, nós sabemos, a frequência cardíaca aumenta, aumentando a frequência cardíaca, mais sangue, volume em minutos sai do coração. Tá, eu preciso voltar. Aí você começa a observar que não é tão simples, né, hipertensão? São vários meandros que a gente tem que entender. Sim, eu gostaria de voltar um pouquinho na sua explicação, quando o senhor nos deu um referencial de pressão ideal, 12,8, acima disso já é caracterizado com pressão alta, se não me engano, eu acho que entendi bem, foi essa fala sua, né? Eu já ouvi pessoas falarem, relatarem, que normalmente a pressão dela é 13 ponto não sei o quê, é alta mesmo, isso é comum na pressão, na temperatura dela, quando ela mede, enfim, né? Eu já ouvi pessoas relatarem isso, né? Isso é normal ou não? Mas eu gostaria que o senhor não me respondesse agora. Eu preciso chamar um intervalo comercial, gostaria de convidá-lo a permanecer conosco aqui mais um pouco, para que nós possamos esclarecer também essa dúvida, pode ser? Será um prazer, estarei aqui com vocês. Nós voltamos já já, depois do nosso intervalo. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Pois essa vida não tá sopa, eu pergunto com que roupa? Com que roupa eu vou? Com que roupa você vai construir um novo mundo? Com que roupa eu vou? A camiseta básica da Hering está completando 30 anos. E além de ser um ícone do Brasil, ela agora também assume o seu papel na conservação da Amazônia. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Pois essa vida não tá sopa, e eu pergunto com que roupa? Com que roupa eu vou? Com carbono negativo, o impacto é positivo. Com que roupa eu vou? Porque cuidar do planeta também é básico. Hering, o básico do Brasil. O básico original, sempre em reinvenção. Chega! Não é porque eu vi uma série de fantasia que eu vivo num mundo só de fantasia. Por isso que eu gosto da Sky. Na TV ou no celular, a Sky tem tudo que eu quero. Acesse o site e descubra a sua Sky.
Na dúvida, vai de Sky. Sky, a gente se diverte junto. A vida é feita de muitos primeiros passos. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Pra chegar à faculdade com quase 60 anos, eu plantei muito cambuci. Sabe como eu arrumei emprego para mais 1000 pessoas? Largando o meu. Você sabe que eu não jogo pra perder, né? Dei tchau pras quadras e oi pras telas. Vem conhecer as verdadeiras donas dessas histórias nas redes de Ipanema. Vem ser livre dos pés à cabeça. As dores de cabeça atrapalham seu dia? O novo Bis Extra Black tem alívio imediato. Você ainda nem provou o Bis Extra Black e já tá vendo ele onde não tem. Novo Bis Extra Black. Descontrole extra. Sabor intenso. Chegou o M do Mac. Para você transformar sua casa no seu próprio McDonald's. Realize o sonho do Mac próprio e peça o seu M do Mac pelo delivery, drive-thru ou no McDonald's mais próximo de você. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o prêmio. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente. É um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais célebres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Eu quero o tempo todo, nada menos que tudo, junto e conectado. Tudo aqui. No meu celular quero série, futebol, ter o primeiro 5G do Brasil. Streaming e TV que agora eu posso levar comigo pra todo lugar. Tudo aqui pra já. Então você vai ter que entender. Para sempre muito mais. Dentro ou fora de casa. Diversão em todo lugar. Com conteúdo que arrasa. Na banda larga e no celular. Com a Claro eu sou muito mais. Claro, tudo junto e conectado. Viu? Foi rapidinho. Nós já estamos de volta e voltamos a falar com o doutor Ausônios Salzuki. É isso, doutor? Falei certinho, né? Tá o cearense de nome estrangeiro. É isso. Como todo cearense, como todo bom cearense, tem um nome
diferente, né? Para não fugir da regra. Mas é importante, principalmente nós temos o registro, inclusive, antes de entrar o nosso intervalo comercial, né, o senhor me explicou, inclusive, melhor sobre a sua origem, né, que em um outro momento nós vamos abordar essa história do nome, né, a descendência dele, de onde ele partiu. Prazer. Antes de entrar no intervalo comercial, eu fiz uma pergunta que eu acredito que a maioria das pessoas estão se fazendo em casa também, ou já ouviram falar, né? Eu não sei vocês, aliás, eu gostaria até de saber de vocês. Gostaria que vocês entrassem nas nossas redes sociais e mencionassem, né? Como que é a pressão de vocês e se já aconteceu um caso como esse. Comigo, já aconteceu sim. A pessoa chegar e falar para mim, não, a minha pressão é muito acima disso, acima de 12, 13, isso é normal para a minha pressão. Isso é normal ou não? Não. Infelizmente, isso é um pensamento recorrente e não é normal. O 12/8 é uma mediana populacional, tá? Que é o chamado percentil. Você faz os estudos e o percentil que mostra uma segurança, mostra uma diminuição de mortalidade cardiovascular associada a 12/8. Ponto. Quando o paciente tem elevação da pressão arterial sustentada acima deste valor, é considerado hipertenso. O problema, como você falou, é que eu tenho pacientes que têm uma resistência, que é hipertenso, eu diagnostiquei, comecei a medicação, quando ele volta, a pressão dele está 15/10. Eu falei, você não está tomando a medicação? Não, doutor, eu parei a medicação da noite, porque minha pressão estava 12/8 e isso não é normal para mim. Meu normal sempre foi 15/10. Eu me sinto bem com 15/10. E até você pôr na cabeça de alguns pacientes que isso não é o normal, claro, eu não posso começar o tratamento da hipertensão, o paciente que está com 17, principalmente idoso, e querer que em uma semana ele vá atingir o target de 13/8. O idoso, dependendo da situação, a gente até deixa uma cabeça de pressão um pouco maior. É por isso, volto a dizer, que é importante passar no cardiologista, porque o normal vai ser para você. Por isso que o teu tratamento não serve para o vizinho. Vai no consultório, começa a tomar a medicação A. Aí diz, rapaz, eu gostei desse teu remédio, eu vou tomar porque está servindo para você, vai servir para mim. Não, não vai servir. Pode até baixar a pressão, porque esse é o efeito medicamentoso, baixar a pressão. Mas existem efeitos adversos das medicações e existem alguns tipos de contraindicação na medicação, dependendo das patologias associadas que o paciente tem. Bom, a gente já ouviu falar muito, principalmente que o medicamento acaba a gente criando alguns estereótipos, né? Medicamento de pressão você tem que colocar debaixo da língua, né? Mas eu gostaria de aproveitar a sua presença e esclarecer rapidamente. O senhor acabou de citar cabeça de pressão. Nós nunca sabemos, nós nunca entendemos, né? Nós sabemos que o referencial é 12/8, mas nós nunca sabemos o que significa o 12 e nem o que significa o 8. E se o 8 tinha que ser 6, ou se o 12 a gente já sabe que não pode passar disso, né? Agora o 8 se pode ser 6, 7, eu não tenho a menor noção que ou então, como o pessoal dizia os antigos, se a pressão não pode deixar juntar uma com a outra, que se juntar morre. Aqui, lá no Ceará eu escutava muito isso. Vamos explicar. Essa é nova, essa é nova pra... depois guarda isso daí. O que acontece? Vamos pensar no coração. O coração, ele contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Quando ele contrai, é a sístole. Quando ele relaxa, diástole. Sístole, diástole. Você concorda que quando o coração contrai, que ele aperta aquele volume de sangue, ele faz mais pressão? Você imagina que você está aqui, você põe alguma coisa dentro da sua mão e aperta. A pressão é maior quando você aperta. Quando você relaxa, a pressão diminui. Essa pressão do aperto, da contração, da sístole cardíaca, é a PA sistólica, aquela 12, que sempre será maior do que a diastólica, do relaxamento. Quando você tira a mão, você solta, diminui a pressão. E tem que ser em torno até 8, evidenciando novamente que vai ser específico para cada paciente. Então, a pressão sistólica de contração é a 12, diastólica de relaxamento é a 8. Pensando em uma pressão normal em torno de 12/8. Seria mais ou menos isso. Isso nos esclareceu o que significa uma coisa ou outra, mas particularmente eu não sei se realmente é bom se aperta ou solta o coração,
Por quê? Porque eu não sou médico, eu não me formei nisso, né, gente? Por isso aqui nós precisamos esclarecer para vocês e reforçar a necessidade de buscar um especialista em cada situação. Lembra aquela história que eu sempre falei para vocês? O Dr. Google, né? Eu vou jogar no Google, eu já sei qual sintoma que é, doença que é, eu já sei o que eu posso tomar de medicamento e tudo. Se fosse assim, não teria os medicamentos controlados que necessitam ali da receita do médico, né? E principalmente, se fosse tão fácil assim, não existiria as faculdades de medicina e os médicos não estudariam tantos anos como eles estudam hoje para poder nos consultar. Não é isso, doutor? Doutor, nós associamos sempre essa questão da pressão alta, né? A dor de cabeça na nuca, né? E é basicamente dor de cabeça. Geralmente quando a pessoa está com dor de cabeça muito forte, ou dor na nuca, a palpitação cardíaca até a gente já está associando aí também com estresse também, que pode confundir uma coisa ou outra, né? A questão do coração. Agora, a dor na nuca, todo mundo fica preocupado e todo mundo já acaba associando que a pressão está alta. Isso procede também? Bom, se você procurar em qualquer compêndio de cardiologia, né, as diretrizes das sociedades de cardiologia brasileira, americana, europeia, todas elas existem um consenso. A hipertensão é um inimigo silencioso. Ela pouco dá sintoma. Alguns pacientes, de fato, referem cefaleia nucal. Mas tem um estudo americano clássico que verificou essa pressão dos pacientes quando eles achavam que estava com pressão alta, quando eles achavam que estava com pressão normal, ou quando eles achavam que o sintoma da pressão dele, o sintoma clínico, era da pressão alta, inclusive cefaleia nucal. Não conseguiu se correlacionar. O que a gente sabe é que quando você está com cefaleia, dor de cabeça, devido à dor, você eleva a pressão. Entendeu? Devido ao estresse, à ansiedade, você gera uma taquicardia que pode gerar um evento hipertensivo. Quando você tem uma hipertensão com sintomas clínicos, normalmente a gente já está tratando de outro tipo de hipertensão, que é a hipertensão maligna, aquela hipertensão que tem que ficar no hospital, tem que passar no pronto-socorro, tem que ser feito um exame mais específico para saber se não está tendo um evento neurológico associado. Porque esse é o risco da hipertensão. Não é só o dano lento, vagaroso, constante na vida, porque a hipertensão faz dano no vaso, em todos os vasos do organismo. Mas o que nos preocupa é o evento agudo. Você faz uma elevação muito grande da pressão sistólica e diastólica e o vaso do cérebro não aguenta aquela pressão e ele rompe ou ele obstrui, fazendo um AVC, um acidente vascular cerebral, que pode ser o isquêmico ou o hemorrágico, aquele que sangra. Ou você pode ter, por exemplo, devido à hipertensão, ao estresse associado ao tabagismo, você ter uma dor precordial, que pode ser uma dor do tipo angina, que não é um infarto, ou o próprio infarto do miocárdio. Então, a hipertensão, ela é silenciosa, sim, na grande maioria dos pacientes. Tem alguns sintomas específicos, mas normalmente são sinais de alerta, sinais de gravidade, e a hipertensão sustentada ou os picos pressóricos podem trazer um dano agudo, como um infarto e como um AVC. A pressão alta é uma doença ou ela pode ocasionar no indivíduo em determinado momento? Eu tive, por exemplo, esses fatos que o senhor acabou de falar que desencadeiam uma possível pressão alta, como estresse, enfim, a dor de cabeça mesmo, né? Pode subir a nossa pressão. Mas ela é uma doença que se instala, o indivíduo tem pressão alta, já é uma doença diagnosticada, é uma hipertensão arterial, né? Ele já é uma doença diagnosticada, ele tem que fazer tratamento pro resto da vida, ou pode acontecer em alguns momentos? Perfeito. De novo, a gente volta para aquele primeiro aspecto. Você tem que dar o diagnóstico da hipertensão e separar da hipertensão essencial, que tem o tratamento obrigatório para o resto da vida, ou da hipertensão secundária. Eu tenho um paciente jovem que me procurou em consultório, tem alguns anos já, e 26 anos fazendo picos pressóricos. Nós fizemos a investigação, ele tinha um tipo específico de tumor, um rim, em cima do rim. O tratamento foi cirúrgico, tirou o tumor, a pressão dele voltou ao normal. Era hipertensão secundária, não era hipertensão essencial. Foi devido ao tumor que liberava determinados hormônios que aumentam a pressão. Mas tem pacientes que fazem, por exemplo, diagnóstico de hipertensão e eu consigo fazer um tratamento não medicamentoso. Ele começa a fazer uma atividade física continuada,
ele passa a fazer uma dieta balanceada, uma dieta com restrição salina em alguns casos, ele começa a perder peso e ele retarda o início das medicações antihipertensivas. Mas, evidentemente, se esse paciente engordar, voltar a fumar, beber em excesso, tiver uma vida estressante, não fazer atividade física, o natural é que a pressão dele volte a subir e ele se torne hipertenso. Se torne não, começa a ter, apesar de ser hipertenso, ter hipertensão. Porque uma coisa que é importante, às vezes eu tenho pacientes que começam a tratar a pressão fica 12/8. Aí ele faz atividade física, come bem, emagrece, para de fumar, controla o estresse dele daquele que consegue controlar, e ele soltou. Minha pressão agora está 12/8. Eu vou parar de tomar o remédio. Não é gripe. Hipertensão essencial não é uma gripe, não é uma pneumonia, não é uma coisa que você... um resfriado que você tratou e curou. Não. A hipertensão essencial tem que ser acompanhada o resto da vida e, na grande maioria dos pacientes, é medicação o resto da vida. Na hipertensão, é essencial. Na secundária, que é dado esse diagnóstico no consultório, a gente consegue tratar a causa básica da hipertensão e controlar e até tirar a pressão alta. Então, essa questão do diagnóstico que eu acho um pouco complicado. Como o senhor disse, é uma doença silenciosa, geralmente não tem, né, esses sintomas, e a pessoa não sabe, por exemplo, que tem, se bem que eu acho difícil a pessoa não saber que, né, não tenha pressão alta, principalmente por causa do próprio... dos próprios indícios, né, que vai saber que alguma coisa não está certa, né? A dor de cabeça intensa, ali não passa, né? Não pode ser confundido com enxaqueca, que enxaqueca é uma coisa, dor de cabeça é outra, né? A questão do coração também, da palpitação cardíaca, enfim, são outros fatores também que a pessoa acaba sendo necessário uma avaliação médica, né? Mas eu gostaria que o senhor nos desse uma orientação um pouco bem mais direcionada. Eu sei que o check-up é o ideal para ser feito, né? Principalmente uma vez por ano, não sei, a cada 6 meses, enfim. A maioria das pessoas faz uma vez por ano, né? Mas quando é necessário, qual o fator que pode desencadear uma necessidade rápida, emergencial ou mais urgente de se procurar um cardiologista, doutor? Ótimo, excelente pergunta. Você, telespectador que está nos assistindo, você tem que observar alguns pontos fundamentais. O atendimento urgente, como é o caso que o meu amigo Tancredo está querendo saber, ou aquele atendimento de diagnóstico de acompanhamento. Urgente, se você tem história de hipertensão na família e você tem sinais de possam indicar complicações, uma dor lombar, baixo das costas, que pode indicar uma doença renal, você tem dor no peito, sinais de falta de ar, se você é hipertenso, se você já é obeso, se você tem diabetes, se você tem história familiar positiva, se você tem uma vida estressante, você não faz atividade física, você é tabagista, é ativista em excesso. Então, esse tipo de conformação, e você está começando a ter algumas coisas, eu não estou me sentindo bem, de vez em quando eu estou passando mal, procura um cardiologista. Dor no peito, palpitação importante, procura um cardiologista. Esse é o paciente mais urgente. E qual é aquele paciente que tem que fazer o check-up e ficar de orelha em pé? É o que tem esse sintoma, essa característica, hipertenso, diabético, ou aqueles que não têm e que têm história familiar. Eu não tenho hipertensão, mas o meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertensa, meu avô morreu no AVC. Então você deve procurar um médico, um cardiologista, um clínico, que faça uma rotina de exames básicos da hipertensão, uma vez por ano, dependendo da tua faixa etária, dependendo da tua história clínica, mas inicia, e nessa consulta, ele vai te dar a programação das consultas subsequentes. E, eventualmente, passa na farmácia, afere a pressão, não está se sentindo bem, afere a pressão, deu alerta, opa, não estava bem ontem, eu tive uma reunião no trabalho que foi estressante, eu me chateei com um amigo, eu tive um distúrbio no trabalho, e eu saí sentindo mal, passei na farmácia, estava 17/8, eu esperei 10 minutos, eu melhorei, mas ainda estava 14/8, não voltou ao normal. É um sinal de alerta, procura o médico. Porque, novamente eu digo, eventualmente todos nós temos picos pressóricos. Se eu estou aqui com você conversando e eu passo por um momento, digamos, estressante, urgente, acontece alguma coisa, é natural que minha pressão suba. Eu vou fazer uma atividade física, é natural que ela suba. O que não é natural e não é fisiológico, ela subir e não voltar ao patamar que a gente espera.
Sim. Nosso tempo tá finalizando. Eu gostaria de fazer uma última pergunta rapidamente. O senhor indica que toda pessoa que tenha tido algum tipo de problema nos rins, pedra nos rins ou alguma coisa similar a isso, o senhor indica que também deva fazer uma avaliação cardiologista ou não? Bom, a pedra no rim, infecção renal, quando tratada da forma inicial e bem conduzida, ela não traz um dano renal, mas pode eventualmente trazer dano renal. Quando normalmente os pacientes passam no nefrologista ou no urologista que fazem o diagnóstico, eles às vezes aferem a pressão. Se você teve um distúrbio renal, não custa nada, dá uma passada rápida, marca uma consulta, nem que seja uma avaliação no cardiologista, tá? Agora, se você já tem uma doença renal diagnosticada, olha, minhas funções renais, a gente mede através de exames laboratoriais, não estão boas, o meu nefrologista disse que eu estou urinando e estou perdendo um pouquinho de proteína, tem alguma coisa que não está legal no rim, tem um acompanhamento? Tem que ir ser no cardiologista. É importantíssimo que vá no cardiologista. Eu achei, inclusive, esse fato, esse relato seu essencial e muito importante, principalmente para mim, que eu não tinha ainda essa informação. Doutor, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de conversar conosco aqui, explica com grande facilidade e principalmente nós conseguimos absorver o conhecimento que o senhor tem a nos passar. Foi um prazer, eu conversei aqui com o Dr. Ausônio Salzuki, ele que é médico cardiologista do Hospital Albert Sabin. Muito obrigado, doutor, e esperamos que o senhor retorne aqui ao programa, tá? Eu agradeço o convite e parabenizo vocês por essa iniciativa. E quanto mais nós informarmos, mais nós vamos conseguir tratar de forma correta e, evidentemente, me coloco ao dispor de vocês para as suas oportunidades. Ok. Muito obrigado mais uma vez, doutor. E o programa Mega Profissionais volta já, depois do nosso intervalo. Tudo aqui. Eu quero o tempo todo, nada menos que tudo, junto e conectado. Tudo aqui. No meu celular quero série, futebol, ter o primeiro 5G do Brasil. Streaming e TV que agora eu posso levar comigo pra todo lugar. Tudo aqui pra já. Então você vai ter que entender. É sempre muito mais, dentro ou fora de casa. Diversão em todo lugar, com conteúdo que arrasa. Na banda larga e no celular, com a tradução muito mais. Claro, tudo junto e conectado. A vida é feita de muitos primeiros passos. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Para chegar à faculdade com quase 60 anos, eu plantei muito cambuci. Sabe como eu arrumei emprego para mais de 1000 pessoas? Largando o meu. Você sabe que eu não jogo pra perder, né? Dei tchau pras quadras e oi pras telas. Vem conhecer as verdadeiras donas dessas histórias nas redes de Ipanema. Vem ser livre dos pés à cabeça. Chega! Não é porque eu vi uma série de fantasia que eu vivo num mundo só de fantasia. Por isso que eu gosto da Sky. Na TV ou no celular, a Sky tem tudo que eu quero. Acesse o site e descubra a sua Sky. Na dúvida, vai de Sky. Sky, a gente se diverte junto. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente. É um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas.
essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Central, verificar a pressão nos pneus. Pneus calibrados. Central, verificar nível de combustível. Combustível em 100%. A tecnologia chegou em lugares que nem imaginava. Jeep Renegade com Adventure Intelligence. É off-road, é online, é Jeep. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de boas notícias, principalmente quem está em busca de ter a sua casa própria, quem ainda não tem esse privilégio, essa alegria, que é o sonho da maioria de todos os nossos amigos brasileiros, de todo mundo, né, gente? Essa é a grande verdade. E por que um sonho muito cativado pelos brasileiros? Sempre foi muito difícil para o brasileiro ter a sua casa própria, principalmente porque as vias de financiamento disponíveis são muito difíceis o acesso. Quando se fala em juros no Brasil, então todo mundo fica desesperado. Ainda mais nesse momento em que os juros cada vez mais estão altos, nos distanciando da realização do nosso sonho. Mas temos boas notícias. Inclusive a Caixa Econômica Federal já liberou, ou melhor, ela já anunciou que nos próximos meses vai liberar juros mais baixos no financiamento. Eu, particularmente, sou meio difícil para entender essas contas, principalmente quando se fala do mercado financeiro e tratando de Brasil. Nós convidamos agora para conversar conosco o Rafael Scodelário, ele que fala diretamente de São Paulo e é especialista nesse mercado imobiliário e vai nos ajudar a entender melhor esse mecanismo. Tudo bem com você, Rafael? Seja bem-vindo ao programa Mega Profissionais. Tudo bem, Tancredo, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, estar interagindo com o teu público e com o público do Mega Profissionais. Scodelário, Rafael Scodelário. Aliás, a sua empresa Scodelar Inteligência Imobiliária, né? É bastante sugestivo.
Me parece que você é bem inteligente nessa área de financiamento, não é isso, Rafael? Nós precisamos estar por dentro, a par de tudo que acontece, principalmente nos normativos bancários, né? Porque hoje a esmagadora maioria de aquisições são através do financiamento imobiliário, então a gente precisa estar 100% ligado nesse assunto para prestar uma consultoria de excelência para os nossos clientes. Para ser bem sincero para você, quando a gente fala com um corretor de imóveis ou com uma imobiliária, imediatamente a gente associa ao corretor de imóveis para que ele vai nos mostrar casas e casas que estejam dentro daquilo que a gente quer, daquilo que a gente busca, né? E muito poucos, né, têm associação direta com aquele profissional que realmente possa nos ajudar a entender o mercado financeiro, né? Eu acho que é a última coisa, geralmente, que a maioria das pessoas pensam, né? Qual que será o melhor investimento? Qual será a melhor forma? Qual será o melhor juros, né? As pessoas imediatamente já pensam, eu quero ter minha casa própria, né? Mas elas esquecem um pouquinho dessa questão que é extremamente importante, né? É muito, na verdade, é a principal, não é apenas adquirir um imóvel, é adquirir fazendo um bom negócio. Porque por mais que você esteja comprando um imóvel para moradia, você está investindo dinheiro da tua vida, você está investindo anos do teu trabalho para poder pagar aquela realização do sonho. Então hoje o corretor ele precisa estar muito bem municiado de informação para poder fazer um bom negócio para o cliente, para poder fazer jus à profissão corretor de imóveis e fazer um excelente investimento para esse cliente. Por mais que ele esteja comprando para morar, só que ele está investindo o dinheiro dele. Então, nós, corretores, precisamos fazer todo o levantamento para fazer a melhor aquisição para os nossos clientes. Sim, essa notícia agora que todo mundo está recebendo com grande ansiedade e também igualmente felicidade, que a Caixa está falando que vai baixar os seus juros do financiamento. Isso é real? Esses juros que vão baixar, eles realmente são significativos, na sua opinião, Rafael? Vamos falar da Caixa. A Caixa recentemente anunciou a redução da taxa de juros do crédito habitacional, que é aquela modalidade que ela é recalculada pelo índice do IPCA. Então, a taxa de juros do crédito, ela é de 3,35%, ela vai para 2,95%, uma redução aí de 0,4% na taxa de juros. Só que essa modalidade ela é reajustada pelo IPCA, né, que é recalculada com o aumento da Selic. Então vamos lá, a Selic começo do ano estava 2% ao ano. Hoje ela está 6,25%, e a tendência até o final deste ano é chegar em 8,25%. Então, consequentemente, esse cálculo da taxa de juros repassando o IPCA, essa parcela ela vai subir nesse inteirinho. Então, essa modalidade, por mais que teve a redução na taxa de juros, é uma modalidade que o cliente ele precisa fazer algumas contas, não é? Então, quais contas que ele precisa fazer dessa modalidade? Qual que é a projeção de quitação daquele financiamento? Porque a gente não sabe como que vai ser daqui 5, 10 anos, se vai reduzir, se vai aumentar a Selic. Se nós pegarmos aí a linha, a twin, né, de quanto subiu a Selic nos últimos anos, ela bateu 13, 13,5 e não subiu mais do que isso. Não é? Então, se a gente trabalhar nessa linha, é um risco calculado. Mas se o cliente ele tiver a intenção de quitar esse financiamento dentro de 5 anos, essa modalidade aqui é interessante. Agora, se ele não pode contar muito com isso, ele tem que partir para a linha do SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, onde a parcela dele ela não tende a subir, ela tende a baixar por conta que é a tabela SAC, que é o Sistema de Amortização Constante.
Então, por mais que a parcela dele no início seja um pouco mais alta do que essa linha que é recalculada pelo IPCA, porém, a parcela dele só vai diminuir, diferentemente dessa linha que é recalculada pelo IPCA, que ela vai subir porque a Selic ela tende a aumentar. Ok. Ainda acima da questão do financiamento, eu tenho algumas dúvidas que foram encaminhadas também pelos nossos internautas, falando sobre portabilidade de dívida ou portabilidade do crédito. Eu não sei como vocês nomeiam esse tipo de... A pessoa fez o financiamento, exemplo, pela Caixa e quer ir para um banco B. Então ela leva ali a sua dívida. Isso é possível, a gente sabe que é possível, né? Você indicaria essa prática ou não? Sim, com certeza, principalmente agora, né? Então, com a portabilidade, o cliente ele tem a total autonomia de ver qual que é o banco hoje que é melhor ele levar o crédito habitacional. Então, a portabilidade hoje ela é muito simples, é muito rápida. Então, basta o cliente analisar qual instituição financeira é melhor para aquele perfil dele atualmente e transferir o saldo para aquele banco. Então, é uma prática muito recorrente, principalmente nesse tempo de pandemia, né, onde nós tivemos aí boas reduções de taxas de juros, Selic, que chegou no patamar mais baixo da história do Brasil. Então, teve muita portabilidade de crédito. E vai continuar tendo, isso é comum, né? Hoje os bancos estão aí na praça, querendo fazer negócio, querendo trazer a carteira do cliente para si. Então, hoje o cliente está num cenário mais confortável do que é. E eu espero que cada vez mais os brasileiros tenham acesso e possam realizar esse sonho que todo mundo merece, né? As pessoas merecem ter calma, merecem ter paz, merecem ter um local onde elas possam chegar, porque o lar é um local abençoado, né? Com certeza, tá querendo com as pessoas. Com certeza. E esse programa do governo, Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, pôde realizar muitos sonhos e ainda está realizando muitos sonhos. Nosso escritório tem uma operação de segmento econômico aqui e é muito prazeroso você vender um imóvel, né, para uma família, né, que está adquirindo aquilo como um sonho, como um projeto de vida, não só para o marido e para a mulher, mas também para os filhos. Então é muito gratificante, né? Óbvio que dá para melhorar, né, e ter que melhorar, porque dá para melhorar muito, mas a gente está no caminho certo. Obrigado, Rafael. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através das nossas redes sociais. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está
Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim e o amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus.